Durante quase 2000 anos, seu nome foi arrastado pela lama. Chamaram-na de prostituta, de pecadora, de mulher de má reputação. Pinturas a retrataram, chorando aos pés de Cristo. Arrependida de uma vida de devassidão que ela jamais viveu, sermões a usaram como exemplo de redenção para as mulheres caídas, ignorando completamente quem ela realmente era. Mas os evangelhos contam uma história totalmente diferente. Eles revelam uma mulher de coragem extraordinária, uma discípula fiel que permaneceu quando todos os homens fugiram, a primeira testemunha escolhida por Deus para anunciar o evento mais importante da história humana. Então, quem realmente foi Maria Madalena? E por que sua verdadeira história foi enterrada sob séculos de mentiras e distorções? Para entender como chegamos a essa distorção histórica, precisamos voltar ao início e conhecer a verdadeira Maria de Magdala nas terras áridas da Galileia. Sob o sol escaldante do primeiro século, uma mulher caminhava pelas ruas empoeiradas de Magdala. Seu nome era Maria, conhecida como Maria Madalena, por ser natural daquela próspera cidade pesqueira às margens do mar da Galileia. Os habitantes a observavam com uma mistura de pena e medo, pois todos conheciam sua condição atormentada. O Evangelho de Lucas registra com clareza no capítulo 8, versículo 2, que Maria Madalena era uma mulher da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Marcos confirma esse fato em seu capítulo 16, versículo 9, mas é crucial entender o que isso significava e, mais importante ainda, o que isso não significava. A possessão demoníaca nos tempos bíblicos não era pecado moral, era sofrimento espiritual. Era opressão, não culpa, era tormento, não escolha. Maria Madalena não era a mulher imoral que havia escolhido uma vida de pecado. Era uma mulher atormentada por forças espirituais que estavam além de seu controle, uma vítima que precisava de libertação, não de julgamento. Magdala, cujo nome significa torre em aramaico, era uma cidade seguida de considerável importância econômica. Escavações arqueológicas revelaram um porto movimentado, mercados prósperos e uma sinagoga bem construída, evidências da riqueza que caracterizava a comunidade. O fato de que Maria possuía recursos suficientes para apoiar financeiramente o ministério de Jesus, como Lucas menciona, sugere que ela vinha de uma família abastada ou possuía bens próprios. Mas toda a prosperidade material de Magdala contrastava cruelmente com a escuridão que envolvia a existência de Maria. Estar possuída por 7 demônios, número que na tradição hebraica representa totalidade, significava experimentar opressão espiritual completa. Cada dia era uma batalha, às vezes gritava sem controle, outras vezes caía em convulsões violentas. Vozes que não eram suas emanavam de sua garganta, pronunciando palavras que aterrorizavam quem as ouvia. A sociedade judaica da época considerava pessoas possuídas por demônios ritualmente impuras. Maria não podia entrar no templo, não podia participar das festividades religiosas, estava condenada a viver às margens da comunidade. Para uma mulher judia, cuja identidade estava profundamente ligada à participação na vida religiosa comunitária, essa exclusão era especialmente dolorosa. Mas é aqui que a primeira grande distorção histórica precisa ser corrigida. Em nenhum lugar, absolutamente nenhum lugar nas Escrituras, Maria Madalena é descrita como prostituta. Em nenhum versículo, ela é chamada de pecadora sexual. Essa associação falsa, que manchou sua reputação por séculos, não tem base bíblica alguma. A confusão começou quando Maria Madalena foi equivocadamente identificada com outras mulheres mencionadas nos evangelhos. No capítulo 7 de Lucas, uma mulher pecadora anônima ungiu os pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu. O texto não identifica essa mulher, não dá seu nome. Não diz que era Maria Madalena. De fato, Lucas introduz Maria Madalena apenas no capítulo seguinte, descrevendo-a como alguém da qual Jesus havia expulsado 7 demônios, sem estabelecer qualquer conexão com a mulher pecadora do capítulo anterior. Maria Madalena também foi confundida com Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro.
que ungiu Jesus em Betânia antes de sua paixão. Mas os evangelhos distinguem claramente entre essas duas Marias. Maria de Betânia era da Judeia, enquanto Maria Madalena era da Galileia. Maria de Betânia tinha família conhecida, irmãos mencionados pelo nome. Nenhum familiar de Maria Madalena é identificado nas Escrituras. Então, como surgiu essa associação infame? Em 40 VC, o Papa Gregório Magno proferiu um sermão no qual declarou que Maria Madalena, a mulher pecadora de Lucas 7, Maria de Betânia, era a mesma pessoa. Esse sermão, baseado não nas Escrituras, mas em tradição e suposição, cimentou por séculos uma mentira que destruiu a reputação da verdadeira Maria Madalena. A arte medieval e renascentista amplificou essa distorção. Pinturas incontáveis a retrataram como uma prostituta arrependida, chorando aos pés de Cristo com longos cabelos soltos, símbolo de sedução e pecado sexual. Sermões a usaram como exemplo de redenção para mulheres caídas. Sua história foi transformada em uma parábola moral sobre arrependimento sexual, quando a verdadeira história era sobre libertação demoníaca. Somente em 1069, quase 1400 anos depois do sermão de Gregório Magno, a Igreja Católica Romana oficialmente corrigiu esse erro, distinguindo Maria Madalena da mulher pecadora anônima e de Maria de Betânia em sua revisão do calendário litúrgico. Mas o dano já estava feito. Séculos de arte, literatura e tradição haviam criado uma imagem distorcida que persiste até hoje na consciência popular. A verdadeira história de Maria Madalena, conforme revelada nos evangelhos, é muito mais extraordinária do que a ficção criada pela tradição. Quando Jesus passou pela Galileia pregando o reino de Deus e curando os enfermos, Maria Madalena teve seu encontro transformador com o Messias. Os evangelhos não descrevem a cena em detalhes, mas informam claramente o resultado. Jesus expulsou dela 7 demônios. Imagine um momento, anos, talvez décadas de tormento chegando ao fim, vozes que atormentavam sua mente silenciadas, convulsões que sacudiam seu corpo cessando. A opressão espiritual que a havia mantido prisioneira, finalmente quebrada pela autoridade divina de Jesus Cristo. Foi libertação completa, total, definitiva. A resposta de Maria a essa libertação revela o caráter extraordinário dessa mulher. Ela não simplesmente retornou à sua vida anterior em Magdala grata pela cura, mas mantendo-se à distância. Não se contentou em desfrutar sua nova liberdade na privacidade de sua casa. Em vez disso, tomou uma decisão radical que desafiava todas as convenções sociais de seu tempo. Maria Madalena decidiu seguir Jesus. Lucas registra no capítulo 8, versículos 1 a 3, que Jesus viajava por cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino de Deus, acompanhado pelos 12 apóstolos e por várias mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Entre essas mulheres, Lucas menciona especificamente Maria Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam a Jesus com seus bens. Esse detalhe é profundamente significativo. Ela possuía recursos financeiros suficientes para apoiar materialmente o ministério itinerante de Jesus e dos 12 apóstolos. Isso sugere que ela vinha de uma família abastada de Magdala ou possuía propriedades e negócios que lhe proporcionavam renda. Mas o aspecto mais radical de sua decisão não era o apoio financeiro. Era o fato de viajar com Jesus e os apóstolos, um grupo de homens que não eram seus familiares diretos. Na sociedade judaica do primeiro século, mulheres respeitáveis não viajavam com homens fora de seu círculo familiar imediato. Fazer isso era escandaloso, uma quebra flagrante das normas sociais. Maria Madalena fez essa escolha sabendo perfeitamente das consequências sociais. Sua devoção a Jesus superava qualquer preocupação com convenções sociais ou com a opinião pública. Ela havia sido libertada de 7 demônios. Sua gratidão não conhecia limites.
Sua lealdade seria absoluta. Jesus, por sua vez, demonstrava uma atitude revolucionária em relação às mulheres. Ao contrário de outros rabinos de sua época, que geralmente excluíam mulheres do ensino religioso e as relegavam a papéis domésticos subordinados, Jesus permitia que mulheres fizessem parte de seu círculo de discípulos, reconhecia sua dignidade, valorizava sua capacidade de compreender e viver a mensagem do reino de Deus. Essa inclusão radical era um sinal do novo reino que Jesus estava inaugurando, um reino onde não haveria judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos seriam em Cristo Jesus. Durante os meses e anos que Maria Madalena acompanhou Jesus em seu ministério, ela foi testemunha de ensinamentos profundos, milagres e transformações de vidas. Viu cegos receberem visão, paralíticos andarem, leprosos serem purificados, demônios serem expulsos, até mortos ressuscitarem. Ouviu parábolas que revelavam os mistérios do reino dos céus. Experimentou a presença do próprio Filho de Deus encarnado. Cada dia aprofundava sua fé. Cada ensinamento ampliava sua compreensão. Cada milagre fortalecia sua convicção de que Jesus era verdadeiramente o Messias prometido, o Filho de Deus vivo. Maria Madalena fazia parte de uma comunidade de mulheres discípulas que incluía Joana, esposa de um alto funcionário da corte de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres formavam uma rede de apoio mútuo, compartilhando não apenas a experiência de terem sido curadas ou libertas por Jesus, mas também a escolha radical de segui-lo publicamente, desafiando as expectativas sociais. Enquanto o ministério de Jesus avançava, a oposição dos líderes religiosos crescia. Fariseus, escribas e saduceus viam em Jesus uma ameaça à ordem estabelecida. Seus ensinamentos desafiavam sua interpretação legalista da lei. Sua popularidade minava sua autoridade. Suas afirmações sobre sua relação única com Deus Pai eram consideradas blasfêmias. Maria Madalena testemunhou esses conflitos crescentes. Viu os líderes religiosos armarem ciladas para Jesus com perguntas capciosas. Ouviu as acusações de que ele violava o sábado quando curava nesse dia sagrado. Percebeu as conspirações secretas contra a sua vida. Jesus, sabendo o que o aguardava, começou a preparar seus discípulos, anunciando repetidamente que seria entregue nas mãos dos homens, sofreria, morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Os discípulos ouviam essas palavras, mas não compreendiam seu significado completo ou se recusavam a aceitar que tal destino aguardava seu mestre. Quando Jesus se dirigiu a Jerusalém para sua última Páscoa, a tensão atingiu seu ponto máximo. Maria Madalena e as outras mulheres que o seguiam devem ter sentido que algo transcendental estava prestes a acontecer. A entrada triunfal em Jerusalém foi um momento de esperança, efêmera. A multidão aclamava Jesus como filho de Davi, estendendo mantos e ramos no caminho, gritando hosanas, mas os líderes religiosos intensificaram seus esforços para eliminá-lo. Os dias em Jerusalém foram intensos. Jesus ensinava diariamente no templo, confrontava abertamente a hipocrisia dos escribas e fariseus, anunciava juízos vindouros. As multidões se apertavam para ouvi-lo, enquanto os principais sacerdotes buscavam uma oportunidade para prendê-lo. Na quinta-feira à noite, depois de celebrar a Páscoa com seus discípulos e instituir a Santa Ceia, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. Ali foi traído por Judas Iscariotes e preso por uma multidão enviada pelos principais sacerdotes. Os evangelhos não mencionam Maria Madalena durante a última ceia ou a prisão. É possível que ela e as outras mulheres não participassem da ceia pascal, que era tradicionalmente celebrada em contexto familiar, mas não há dúvida de que logo souberam dos eventos que se desenrolavam rapidamente. Na manhã de sexta-feira, Jesus foi levado perante o Sinédrio, acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Depois foi conduzido a Pilatos, o governador romano, pois os judeus não tinham autoridade para executar a pena de morte. Pilatos, não encontrando crime algum em Jesus, tentou libertá-lo.
mas pressionado pelos líderes judeus e pela multidão que eles incitaram, finalmente cedeu e entregou Jesus para ser crucificado. É aqui, nos momentos mais sombrios, que Maria Madalena emerge com destaque máximo nos relatos evangélicos. Enquanto a maioria dos discípulos homens fugiu quando Jesus foi preso, Maria Madalena e outras mulheres demonstraram coragem extraordinária ao permanecerem perto de Jesus durante sua crucificação. Os 4 evangelhos concordam em mencionar a presença de Maria Madalena no Calvário. Mateus 27, 56 registra: estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos 15, 40 registra informação similar, mencionando Maria Madalena em primeiro lugar entre as mulheres presentes. Lucas 23, 49 menciona de forma mais geral que todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia ficaram de longe vendo estas coisas. João 19, 25 fornece o relato mais específico. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Essa presença de Maria Madalena no Calvário revela aspectos cruciais de seu caráter. Primeiro, sua coragem extraordinária. A crucificação era um espetáculo público destinado a humilhar o condenado e aterrorizar seus seguidores. Estar ali, identificando-se abertamente como seguidora de um homem executado por sedição contra Roma, exigia coragem imensa. Segundo, sua lealdade inabalável. Quando os discípulos homens, com exceção de João, fugiram com medo, Maria Madalena permaneceu. Sua devoção a Jesus não dependia de circunstâncias favoráveis. Terceiro, seu amor profundo. Ela não podia fazer nada para aliviar o sofrimento de Jesus. Não podia impedir a execução. Não podia mudar o curso dos eventos, mas podia estar presente, podia oferecer a companhia silenciosa de seu amor e fidelidade. Maria Madalena testemunhou as horas agonizantes em que Jesus permaneceu na cruz. Viu as zombarias dos transeuntes. Ouviu os insultos dos principais sacerdotes e escribas. Escutou as palavras que Jesus pronunciou da cruz, seu pedido de perdão pelos algozes, sua promessa ao ladrão arrependido, suas palavras de abandono, sua entrega final do Espírito ao Pai. Quando Jesus finalmente inclinou a cabeça e morreu, perto da 9ª hora, a terra tremeu, as rochas se partiram, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O centurião romano, impressionado, exclamou: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Maria Madalena havia testemunhado tudo. Sua dor era indescritível. O homem que a havia libertado de 7 demônios, que lhe havia devolvido dignidade e propósito, estava morto, executado como criminoso, comum. Mas mesmo na morte de Jesus, Maria Madalena não abandonou seu posto. Quando José de Arimateia, membro rico do Sinédrio, discípulo secreto de Jesus, pediu a Pilatos o corpo para sepultá-lo, Maria Madalena observou cuidadosamente onde o corpo era colocado. Marcos 15, 47 registra: Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele era posto. Mateus 27, 61 confirma: estavam ali sentadas defronte do sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. Esse detalhe é crucial. Maria Madalena sabia exatamente onde Jesus havia sido sepultado. Esse conhecimento a levaria, depois que o sábado terminasse, a retornar ao túmulo para completar os ritos funerários que a pressa do tempo não havia permitido realizar adequadamente antes do pôr do sol de sexta-feira. O sábado deve ter sido um dia de profunda dor e confusão para Maria Madalena. O mestre que havia curado oprimidos, até ressuscitado mortos, não havia se salvado da cruz. Como entender isso? Teria sido tudo em vão? Mas Maria Madalena, mesmo na confusão e na dor, permaneceu fiel, respeitou o descanso sabático, como Lucas informa. Tão logo o sábado terminou a entardecer, ela e as outras mulheres compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Sua intenção era voltar ao sepulcro bem cedo no domingo, na primeira oportunidade, para realizar esse último ato de amor e respeito.
E assim chegamos ao momento culminante da história de Maria Madalena, um momento que a colocaria em posição única na história da salvação. Segundo os 4 evangelhos, Maria Madalena foi uma das primeiras pessoas, possivelmente a primeira, a descobrir o sepulcro vazio e a encontrar-se com Jesus ressuscitado. Os relatos diferem em alguns detalhes, o que tem levado a diversas discussões sobre a sequência exata dos eventos, mas todos concordam em conceder a Maria Madalena papel proeminente. João 20:18 oferece o relato mais detalhado. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra havia sido tirada da entrada. Imediatamente correu para informar a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, dizendo: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo correram ao sepulcro, verificaram que estava vazio, viram os panos de linho e o lenço que tivera sobre a cabeça de Jesus dobrado à parte. Então voltaram para casa, perplexos. Mas Maria Madalena permaneceu ali, do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro do jardim onde ficava o sepulcro, disse: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e o levarei. Então Jesus disse uma única palavra a Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabboni, que significa mestre. Nesse momento, tudo mudou. A dor mais profunda transformou-se instantaneamente na alegria mais exultante. O homem que ela acreditava estar morto estava vivo, de pé diante dela. Não era o jardineiro, era Jesus, seu Senhor, seu mestre, ressuscitado dentre os mortos. A palavra que ela usou, Rabboni, era um termo aramaico de profundo respeito e afeto, mais pessoal e reverente do que o comum Rabi. Expressava não apenas reconhecimento de autoridade, mas um vínculo pessoal de amor e devoção. O impulso natural de Maria foi certamente abraçar Jesus, agarrá-o que não o perderia novamente. Jesus disse: não me detenhas, pois ainda não subi para meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Essa comissão fez de Maria Madalena a primeira apóstola da ressurreição, a apóstola dos apóstolos, como alguns pais da igreja a chamariam séculos depois. Foi ela quem levou aos próprios apóstolos a notícia da vitória de Cristo sobre a morte, em um tempo e cultura onde o testemunho das mulheres não era considerado válido nos tribunais. Deus escolheu uma mulher como primeira testemunha e mensageira da ressurreição de seu filho. Pense na profundidade dessa escolha divina. Deus poderia ter feito Jesus aparecer primeiro aos apóstolos homens, cujo testemunho seria culturalmente mais aceitável. Poderia ter escolhido Pedro, o líder reconhecido dos 12, poderia ter escolhido João, o discípulo amado, mas não. Escolheu Maria Madalena. Escolheu a mulher que havia sido libertada de 7 demônios. A mulher cuja reputação seria mais tarde manchada por séculos de tradição distorcida. A mulher cujo testemunho seria inicialmente rejeitado pelos próprios apóstolos como delírio. Marcos 16, 9-11 registra: havendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, ouvindo que ele vivia, e que tinha sido visto por ela,
não creram. Lucas 24, 10-11 acrescenta que quando Maria Madalena, Joana Maria mãe de Tiago, e as outras mulheres contaram aos apóstolos o que haviam visto, tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Essa incredulidade inicial torna ainda mais notável a persistência de Maria Madalena em seu testemunho. Sabia o que havia ouvido. Jesus estava vivo. Havia ressuscitado. E ela cumpriria a missão que ele lhe dera, acredita-se ou não. A escolha de Maria Madalena como primeira testemunha da ressurreição tem profundas implicações teológicas. Os últimos serão primeiros, os marginalizados são exaltados, aqueles que o mundo despreza são honrados por Deus. Segundo, valida o ministério das mulheres. Se Deus confiou a uma mulher a tarefa de anunciar a notícia mais importante da história da salvação, quem somos nós para limitar o que Deus pode fazer através das mulheres hoje? Terceiro, mostra que a fidelidade é recompensada. Maria Madalena permaneceu quando outros fugiram, chorou no sepulcro quando outros haviam desistido. E foi ela quem primeiro viu o Senhor ressuscitado. Quarto, revela que Deus escolhe testemunhas improváveis precisamente para que sua glória seja mais evidente. Se os evangelistas tivessem inventado a história da ressurreição, nunca teriam colocado mulheres como primeiras testemunhas, pois isso tornaria a história menos crível em sua cultura. O fato de que os evangelhos registram honestamente esse detalhe, mesmo sabendo como seria recebido, é evidência de sua veracidade. Maria Madalena cumpriu fielmente a comissão que recebeu. João 20, 18 registra. Então, foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Sua mensagem eventualmente seria confirmada por outras aparições de Jesus aos discípulos, mas ela foi a primeira, a escolhida, a mensageira. Essa é a última menção explícita de Maria Madalena nos evangelhos. Ela não é mencionada nas aparições posteriores aos discípulos reunidos, nem na Ascensão, nem em Pentecostes. Mas Lucas informa em Atos 1:14 que depois da ascensão, os apóstolos perseveravam em oração com as mulheres, com Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele. É razoável supor que entre essas mulheres estava Maria Madalena, que havia sido seguidora fiel desde sua libertação. Provavelmente estava presente quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, provavelmente fez parte da igreja primitiva em Jerusalém, mas os detalhes de sua vida posterior não foram registrados nas Escrituras. Tradições posteriores não verificáveis sugerem que ela pregou o Evangelho em diferentes regiões, mas o que sabemos com certeza é o que as Escrituras registram. E o que as Escrituras registram é extraordinário o suficiente. Maria Madalena foi uma mulher libertada por Jesus de terrível opressão espiritual. Respondeu com gratidão absoluta, tornando-se discípula fiel que o seguiu e apoiou seu ministério com seus recursos. Permaneceu junto à cruz quando a maioria dos discípulos homens fugiu. Observou onde seu corpo foi sepultado, foi ao túmulo na primeira oportunidade para honrá-lo e foi escolhida por Deus para ser a primeira testemunha da ressurreição, a primeira a levar a notícia mais importante da história aos apóstolos. Essa é a verdadeira Maria Madalena, não uma prostituta arrependida, mas uma discípula fiel, não uma pecadora sexual, mas uma mulher libertada de opressão demoníaca. Não uma figura menor, mas a apóstola dos apóstolos, a primeira testemunha escolhida por Deus da ressurreição de Cristo. Então, por que sua reputação foi tão cruelmente distorcida por séculos? A resposta revela tanto sobre a natureza humana, quanto sobre como tradições não bíblicas podem corromper a verdade das Escrituras. Como já mencionamos, a confusão começou com a identificação errônea de Maria Madalena com outras mulheres nos evangelhos. Mas por que essa identificação errônea foi feita? Parte da razão pode ter sido simplesmente confusão honesta. Havia várias Marias nos evangelhos: Maria de Betânia, Maria mãe de Tiago e José, Maria mulher de Clopas, Maria Madalena. Distinguir entre elas exigia leitura cuidadosa, mas há outra razão mais profunda e mais problemática.
Havia, e infelizmente ainda há em alguns círculos, uma tendência de presumir que mulheres proeminentes na Bíblia devem ter algum passado sexual pecaminoso. Essa presunção revela mais sobre os preconceitos daqueles que a fazem do que sobre as mulheres em questão. Maria Madalena era uma mulher de recursos que viajava com Jesus e os apóstolos. Para mentes que não conseguiam conceber uma mulher agindo com tal independência e ousadia sem motivação sexual, era fácil presumir que ela devia ter sido uma prostituta. Mais perversamente, transformar Maria Madalena em prostituta arrependida servia a certos propósitos teológicos e sociais. Criava uma narrativa de redenção sexual que podia ser usada para controlar mulheres. Fornecia um exemplo de pecado feminino que contrastava com a pureza de Maria, mãe de Jesus. Maria Madalena prostituta podia ser usada em sermões sobre arrependimento. Maria Madalena, discípula fiel, desafiava estruturas de poder que marginalizavam mulheres. A distorção de sua história serviu a agendas humanas, mas traiu a verdade das Escrituras. Quando em 1909 a Igreja Católica finalmente corrigiu oficialmente esse erro, reconheceu que Maria Madalena nunca havia sido identificada como prostituta nas Escrituras. Mas séculos de arte, literatura, sermões e tradição já haviam criado uma imagem que persiste até hoje. Filmes modernos e livros populares continuaram a distorcer sua história de outras maneiras. Alguns a retrataram como esposa secreta de Jesus, mãe de seus filhos, detentora de conhecimentos esotéricos. Essas especulações, baseadas em textos apócrifos escritos séculos depois dos evangelhos canônicos por seitas gnósticas, não têm base histórica. A verdadeira Maria Madalena não precisa de ficção para ser interessante. Sua história real, conforme revelada nas Escrituras, é poderosa o suficiente. Ela nos ensina que Jesus liberta totalmente, não temporariamente, mas totalmente. Quando ele expulsou 7 demônios de Maria, ela foi completamente livre. Ela nos ensina que gratidão verdadeira se expressa em ação. Maria não apenas agradeceu a Jesus por sua libertação, dedicou sua vida, seus recursos, sua lealdade a seguir e servir aquele que havia libertado. Ela nos ensina que fidelidade nos momentos difíceis é preciosa para Deus. Quando outros fugiram, Maria permaneceu. E foi ela quem foi honrada com o privilégio de ser primeira testemunha da ressurreição. Ela nos ensina que Deus valoriza as mulheres numa cultura que desvalorizava o testemunho feminino. Deus escolheu uma mulher para ser primeira mensageira da ressurreição. Isso fala volumes sobre como Deus vê as mulheres. Ela nos ensina que nossa identidade não é determinada pelo nosso passado. Maria havia sido atormentada por 7 demônios, mas não era mais definida por isso, era definida por seu encontro com Jesus, sua libertação, seu discipulado fiel. Ela nos ensina que tradições humanas, não importa quão antigas ou amplamente aceitas, devem sempre ser testadas pelas Escrituras. A tradição que a chamou de prostituta por séculos estava errada. As Escrituras contam uma história diferente e, talvez mais importante, ela nos ensina que a ressurreição de Jesus é um fato histórico testemunhado por pessoas reais. Maria Madalena não era um símbolo, uma metáfora ou uma figura mítica. Era uma mulher real que viu com seus próprios olhos o túmulo vazio e encontrou-se com Jesus ressuscitado. Seu testemunho, preservado nos 4 evangelhos, é fundamento da fé cristã. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 3-6, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Maria Madalena estava entre as primeiras dessas testemunhas. Sem seu testemunho e o das outras mulheres no túmulo, a história da ressurreição seria incompleta. Hoje, mais de 2000 anos depois, o testemunho de Maria Madalena continua falando, continua desafiando presunções sobre mulheres, sobre discipulado, sobre fidelidade, sobre a ressurreição. É tempo de restaurar sua reputação completamente.
tempo de conhecer a verdadeira Maria Madalena, não a caricatura criada por séculos de tradição distorcida. Ela não foi prostituta, foi discípula fiel, não foi pecadora sexual arrependida. Foi mulher libertada de opressão demoníaca. Não foi figura menor na história de Jesus. Foi testemunha crucial de sua morte, sepultamento e ressurreição. Não foi recipiente passivo de misericórdia. Foi agente ativa do Evangelho, a primeira a levar a notícia da ressurreição. A heroína que a tradição manchou merece ter sua história contada corretamente. As Escrituras nos dão essa história. É nossa responsabilidade ouvi-la, acreditá-la e compartilhá-la. Maria Madalena, a mulher de Magdala, libertada de 7 demônios por Jesus Cristo, discípula fiel que o seguiu até a cruz e além, primeira testemunha da ressurreição, apóstola dos apóstolos, mensageira escolhida por Deus para anunciar a vitória sobre a morte. Essa é a verdadeira história de Maria Madalena, e há uma história que merece ser celebrada, não distorcida. Sua vida é testemunho do poder transformador de Cristo. Seu exemplo é modelo de gratidão, devoção, coragem e fidelidade. Seu papel na história da salvação é insubstituível. Que possamos aprender com ela, que possamos honrá-la corretamente e que possamos, como ela, ser testemunhas fiéis da ressurreição de Jesus Cristo, não importa o que isso nos custe. Porque a ressurreição é real. O túmulo está vazio. Jesus vive. E Maria Madalena foi a primeira a proclamar essa verdade que mudou o mundo. Se você deseja conhecer mais sobre personagens bíblicos cujas histórias foram distorcidas ou mal compreendidas ao longo dos séculos, inscreva-se em nosso canal. Continuaremos explorando as Escrituras para descobrir as verdades que muitas vezes foram obscurecidas por tradições humanas. Ative o sino de notificações para não perder nossos próximos estudos. Até breve!